podemos afirmar sem sombra de dúvidas que a Apple TV Plus é a casa do sci-fi hoje, o que faz muito sentido dada a sua empresa-mãe, mas ela tem feito isso muito bem com títulos como Fundação, Silo, Severance, For All Mankind, todos recentes. A mais nova adição nesse cardápio é Constellation, ou Constelação, estrelada, com o perdão do trocadilho, pela brilhante Naomi Rapace e criada e comandada pelo inglês Peter Harness, que já trabalhou em Jonathan Strange e Mr. Norrell. Pra gente aqui que é fã de fantasy, essa é a nossa referência dele, minissérie que adapta ao romance de fantasia homônimo de Susanna Clarke, entre outros títulos menos conhecidos. Parece que ele tem um trabalho ali mais focado em títulos que passaram na Inglaterra e que são conhecidos apenas na Inglaterra. Em Constelação, Harness parte para uma mescla de hard sci-fi com direito à física quântica, astronautas numa estação, um experimento que pode revolucionar o entendimento sobre a realidade da Terra e também um mistério multidimensional, além de misturar isso com dramas pessoais e deixar sempre uma dúvida no ar sobre o que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo? Aqui nós temos a história da sueca Johanna Eriksson, astronauta em uma expedição na Estação Espacial Internacional, que sofre um acidente com seus colegas, testemunha coisas que não deveria ter visto e quando volta para casa se depara com muitas coisas físicas e emocionais, sem falar nas pessoas fora do lugar. A Apple disponibilizou os 3 primeiros episódios de uma vez e é deles que vamos falar nesse episódio, mas em vez de um recap completo assim, minucioso, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou focar aqui nas referências que nos contam que essa pode ser sim uma história de dimensões paralelas, gêmeas colidindo. Mas é claro que se vocês quiserem, eu posso sim trazer um recap comentado episódio por episódio. So it goes like this. Up and out in space, it's very cold. Para começar a conversa, nós vamos para o título do primeiro episódio de Constelação, Um Anjo Ferido, que é o nome de uma pintura feita pelo finlandês Hugo Simberg, onde se vê 2 garotos transportando um anjo machucado. Essa é uma obra até muito conhecida pra gente, não é uma obra de nicho não. A pintura traz os temas de doença e cura, com uma paisagem que representa uma região da Finlândia, onde existiram casas de apoio a meninas cegas e pessoas com deficiência física. Na pintura, os meninos parecem levar uma anjinha para um desses lugares, provavelmente a casa de apoio às meninas cegas. O anjo tá com uma venda ao redor dos olhos, meio que nos olhos, meio que na testa, e essa anjinha também tá com uma asa machucada. Em uma das mãos ela segura flores pingos de chuva que simbolizam cura e renascimento. Essa pintura aparece também no quadro que está de pendurado na cabana, onde Joe e sua filha Alice chegam depois de uma viagem de carro estranhíssima. Na cabana número 2, a pintura está mudada, com um demônio segurando uma cumbuca fervente no lugar do anjo ferido. E em determinados momentos nós temos também a Alice dentro de um armário, dentro de um guarda-roupas. E o que é uma criança dentro de um guarda-roupa, se não uma referência a Nárnia, as Crônicas de Nárnia, e tanto em Nárnia quanto aqui em Constellation a gente tem essa questão da dimensão, de uma dimensão paralela, as crianças entram no guarda-roupa e saem lá em Nárnia, e essa Alice da outra dimensão que está colidindo com a dimensão que a gente nunca sabe qual é a dimensão 1, qual é a dimensão 2, mas a gente tem essa colisão e a gente tem essa criança repetida dentro do armário. Ainda nesse primeiro episódio, o nome das cápsulas de ejeção na ISS são uma referência à Estação Espacial Salyut-1, a primeira estação de todas lançada pela União Soviética em 1971 e tripulada no mesmo ano pela equipe da missão Soyuz 11, né? O nome das cápsulas, na verdade, é Soyuz 11. E já o cadáver mumificado que Joe vê do lado de fora, que possivelmente foi o que causou o acidente, na verdade foi o que causou o acidente, também é uma referência a Soyuz 11, a única missão espacial tripulada a embarcar na Salyut-1 e cuja história terminou em tragédia, com os 3 cosmonautas participantes morrendo no espaço quando a sua cápsula despressurizou durante as preparações para reentrar na atmosfera terrestre. Hey, Alice. Hi, Paul. Filha de Joe se chama Alice. Existem 2 delas. Ambas têm um coelho de pelúcia e são interpretadas pelas gêmeas Rose e Davina Coleman.
O que nos lembra, claro, de Alice, a Alice do País das Maravilhas. Mas aqui nós temos um twist. Se nós somarmos isso com uma das primeiras vezes que vemos as duas Alice juntas, tem um espelho envolvido. Então nós temos aqui, claro, Alice através do espelho, a menos conhecida sequência de Alice no País das Maravilhas, claro, de Lewis Carroll. Falando em espelho, nós temos várias cenas com espelhos reproduzindo imagens duplas, representando as duas dimensões que estão em choque. Aqui nós lembramos da teoria do universo espelhado, que não fala exatamente em uma cópia quase perfeita do nosso universo, mas de um universo formado com toda a antimatéria gerada pelo despejo de matéria que criou o nosso universo com o Big Bang. Where is she? Passando para o segundo episódio, nós temos o título Live and Let Live. Viva e deixe viver. É uma ideia de comportamento não agressivo e de cooperação surgida durante a Primeira Guerra Mundial, que dá nome, por exemplo, ao comportamento de soldados que se recusaram a atirar em inimigos. Sabemos que isso não serve de muita coisa porque nós estamos onde estamos hoje. E no episódio 3 é que a coisa rocha, nós começamos com o título Somewhere in Space Hangs My Heart, que é uma linha do poema On Foot Had to Cross the Solar System, né? Tive que cruzar o sistema solar a pé, de Edith Sodergan. Esse poema é bem curtinho e fala sobre uma jornada solitária, com linguagem esparsa e evocando imagens que se chocam com a jornada cósmica. Cria ali um senso de imensidão versus a vulnerabilidade do eu lírico. Claro que é uma referência à jornada cósmica da Joe, a jornada cósmica que ela está passando, versus a sua vulnerabilidade quando chega na Terra e se depara com tudo mudado. I'm not saying it was her. Joe e seus companheiros astronautas vão até o túmulo de Paul Lancaster, o comandante da missão morto durante o acidente na estação. Ali eles colocam rosas brancas no túmulo do colega. Aqui nós pegamos a rosa branca e o sobrenome de Paul e temos uma referência à Guerra das Rosas, o conflito civil inglês. Paul é um Lancaster e no nosso universo a sua rosa é a vermelha e não a branca, porque a rosa branca é a rosa dos seus rivais York. O fantasma de Paul, ou o Paul do espelho, aparece para Joe nesse momento e, claramente puto com isso da rosa, recita para ela o poema que dá nome ao episódio. Em casa, Joe percebe que as coisas estão fora do lugar. Os pratos estão onde ficavam os copos no primeiro episódio, quando a gente vê o esposo dela, o Magnus, abrindo o armário. Ali tem copos verdes transparentes. Did we get a new car? What? E ela estranha também a cor azul do carro da família, que ela lembra ser vermelho. E essa aqui eu vou dedicar aos Red Pill de plantão, que odiaram muito a quarta temporada de True Detective e que nunca entenderam Matrix e suas pílulas vermelha e azul. Honey, what are you doing? We gotta keep moving. Nesse episódio, nós também temos uma referência a João e Maria, quando Alice deixa contas de plástico para marcar o caminho que ela e a mãe, não mãe, estão seguindo atrás da outra Alice. João e Maria é uma fábula alemã, entre outras coisas, sobre pais que maltratam seus filhos, como o Joe vem maltratando essa Alice que parece não ser a sua Alice, e também pode ser uma referência ao fato da família morar em Colônia, na Alemanha. She looks like she's dead. No geral, os 3 primeiros episódios de Constelação trouxeram uma série bem feita. Naomi Rapace entregando tudo e mais um pouco, e ela tem muita coisa para entregar, acompanhada de veteranos como Jonathan Banks, que também está maravilhoso. A trama já chega complexa, cheia de jogos dos 7 erros, misturando ficção científica, tragédias pessoais e boas doses de terror. Só precisa dar uma maneirada nas imagens com espelhos e na forma como apresenta certas referências, por exemplo, como foi apresentado o quadro O Anjo Ferido e também a referência sobre João e Maria. Claro que isso faz o meu trabalho muito mais fácil, mas deixa a experiência de assistir meio truncada. Outra coisa que eles poderiam ter segurado era se realmente temos esses universos paralelos ou se era só a Joe delirando com falta de ar. O terceiro episódio deixou bem claro que, ainda que ela tenha sim dado uns apagões por pouco oxigênio, temos no mínimo 2 dimensões se sobrepondo. Mas também pode ser que não. Nós só vamos saber depois. Se continuar assim, Constellation tem tudo para ser uma das melhores séries do gênero sci-fi dos últimos tempos. Snuggle down.
E aí, já assistiu os episódios de Constellation? Se assistiu, o que você achou? Deixa aí nos comentários o que você acha que tá acontecendo. E me conta também quais foram as outras referências que você achou e que eu não pontuei aqui porque eu não encontrei. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e depois eu volto com mais conteúdo. Constellation é a nossa próxima jornada aqui no canal. Até mais!